A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de setembro, recordamos hoje São Roberto Bellarmino e Santa Idelgarda de Bingen, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Roberto, bispo, cardeal e doutor da Igreja. O menino Roberto nasceu franzino e doente, talvez por ter tido tantos problemas de saúde nos primeiros anos de existência. Dedicou atenção especial aos doentes durante toda a sua vida. Nascida em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, perto de Siena, São Roberto Bellarmino era filho dos nobres empobrecidos Vicenzo Bellarmino e Cinzia Servini, que era irmã do Papa Marcelo II. Ele teve uma excelente educação humanista antes de entrar na Companhia de Jesus, em 20 de setembro de 1560. Os estudos em filosofia e teologia que realizou entre o Colégio Romano, Pádua e Louvain centraram-se em São Tomás e os padres da Igreja. Foram decisivos para sua orientação teológica. Ordenado sacerdote em 25 de março de 1570. São Roberto Bellarmino foi professor de teologia em Louvain por alguns anos. Posteriormente chamado a Roma como professor do Colégio Romano, foi-lhe confiada a cátedra de apologética na década em que ocupou esse cargo, no ano de 1576 a 1586. Elaborou um curso de lições que mais tarde se fundiu na Controvérsia, obra que imediatamente se tornou famosa pela clareza e riqueza de conteúdo e pelo viés predominantemente histórico. O Concílio de Trento acabava de terminar e para a Igreja Católica era necessário fortalecer e confirmar sua identidade também em relação à Reforma Protestante. A ação de Bellarmino se insere nesse contexto. Nos anos de 1588 a 1594, foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano, entre os quais conheceu e dirigiu São Luís Gonzaga e mais tarde superior religioso. O Papa Clemente VIII o nomeou teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio das Penitenciárias da Basílica de São Pedro. Seu catecismo, Breve Doutrina Cristã, que foi sua obra mais popular, remonta ao biênio do ano 1597 a 1598. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII e em 18 de março de 1602 foi nomeado arcebispo de Capua. Recebeu a ordenação episcopal em 21 de abril do mesmo ano. Nos 3 anos em que foi bispo diocesano, destacou-se pelo zelo do pregador em sua catedral, pela visita semanal às paróquias, pelos 3 sínodos diocesanos e por um conselho provincial ao qual deu vida. Depois de ter participado dos conclaves que elegeram o Papa Leão XI e Paulo V, foi chamado a Roma, onde foi membro das congregações do Santo Ofício, do Índice, dos ritos, dos bispos e da propagação da fé. Ele também teve cargos diplomáticos com a República de Veneza e Inglaterra, em defesa dos direitos da Sé Apostólica. São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos, compôs vários livros sobre a espiritualidade, nos quais condensou o fruto de seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão ainda hoje recebe grande edificação. Morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. O Papa Pio XI o beatificou em 1923, o canonizou em 1930 e o proclamou doutor da Igreja em 1931. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também recordamos Santa Idelgarda de Bingen. A terrível batalha que todo homem deve travar pela sua salvação foi considerada por alguns como um árduo desafio, por outros como uma grande provação. Santa Idelgarda a converteu num sublime oratório.
No século XII, Santa Edelgarda de Bingen, abadesa, mística, cientista, escritora e até musicista, logrou com muita sensibilidade e piedade cristã colocar em acordes os mistérios do acirrado combate travado entre Deus e o demônio no misterioso campo de batalha do coração humano. Vamos conhecer a história desta santa. Muito se tem comentado sobre Santa Edelgarda ao longo da história, sobretudo depois que o Papa Bento XVI a elevou à categoria de doutora da Igreja em outubro de 2012. Seus escritos, objetos de incessantes estudos, hoje em dia estão largamente acessíveis em diversas páginas da internet. Para Edelgarda, portanto, a música tem íntima relação com a vida sobrenatural da alma e sua união com Deus. Dentro da vasta obra deixada pela santa, deitaremos atenção sobre a peça musical intitulada Ordo Virtutum. O Ordo Virtutum é a primeira versão medieval do oratório como gênero musical, além de ser o único drama da época do qual ainda conhecemos a melodia em sua originalidade e a procedência da sua composição. A peça musical foi escrita sob inspiração divina, como a própria Santa Edelgarda relata no último capítulo de seu livro. Ao contemplar e ouvir, numa visão mística, algo à maneira de síntese de toda a sua obra transposta para diversos gêneros de música, executados pelos que gozam da bem-aventurança no céu. Na mesma manifestação sobrenatural, a santa escutou também as lamentações daqueles que se afastaram desses louvores de alegria e viu as virtudes cristãs revestidas parabolicamente de personalidade própria, exortando-os ao combate e à resistência aos artifícios do demônio. Essas realidades sobrenaturais foram-lhe misticamente reveladas por algo semelhante à voz de uma multidão que harmoniosamente canta uma sinfonia. Em 1152, provavelmente, deu-se a encenação do Ordo Virtutum como parte das comemorações por ocasião da sagração do mosteiro, uma das fundações da Santa Doutora às margens do Reno. Escrita em latim, a peça narra o combate de uma alma à procura da salvação eterna. Como personagens principais, encontram-se as virtudes, as quais a ajudam durante a batalha. A humildade, rainha das virtudes, a caridade, o temor de Deus, a obediência, a fé e a esperança, a castidade com quem Satanás se enfrenta inúmeras vezes, a inocência, o desprezo do mundo e a virgindade. O amor celestial, a disciplina e o pudor, a misericórdia, a discrição, a paciência e finalmente a vitória, a docíssima combatente. Outro personagem presente é o demônio, cuja atuação sinistra consiste obviamente em contrair a ação das virtudes. Pouco conhecida de nós brasileiros é Santa Edelgarda de Bingen. Esta alemã de origem nobre nasceu no ano 1098. Ainda criança, foi levada ao mosteiro para ser monja, recebendo sólida formação de uma famosa religiosa, que vivia junto à abadia num eremitério. Edelgarda destacou-se em várias áreas do conhecimento humano, desde medicina, artes plásticas, literatura e música. Edelgarda era uma mística e teve muitas visões, passando a ser conhecida como a Sibila do Reno. Recebeu permissão para ditar as suas visões. Mais famosas são suas composições musicais, sendo ainda hoje recitadas em concertos e recitais por todo o mundo. Era, além disso, teatróloga, escrevendo roteiros e dirigindo peças teatrais, junto com suas monjas no mosteiro, para a diversão e reflexão das religiosas. Tornou-se abadesa superiora de uma comunidade monástica, o primeiro mosteiro que fundou em Bingen. Foi destruído durante a Guerra dos 100 Anos no século XV. Embora reconstruído posteriormente, foram as relíquias de Edelgarda transladadas daí para o mosteiro, também por ela fundado. Coube à monja a inovação na receita da cerveja. No jardim do mosteiro, reservava grande tempo no dia do herbário, para a pesquisa dos efeitos das plantas no organismo humano, produzindo remédios até hoje utilizados, sendo por isso considerada a precursora da homeopatia. Ela acrescentou um ingrediente-chave para a preservação e aromatização da cerveja, o lúpulo,
E Hildegarda, sabendo dos efeitos do lúpulo no organismo, o acrescentou na cerveja com intuito também medicinal. Demorou muito para Hildegarda ser oficialmente proclamada santa. Embora tenha vivido na Idade Média, falecendo em 1179, foi canonizada apenas em 1584 pelo Papa Gregório XIII. Em 7 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI a proclamou a mais nova doutora da Igreja. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Grande santo professor e apologista, educa-nos no caminho da fé, livrai-nos das heresias e leva-nos ao conhecimento mais profundo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio da tua intercessão, confiamos à Santa Igreja, cardeais e bispos, para que sejam modelos do bom pastor. Amém. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. E que possamos pedir a intercessão de Santa Hildegarda. Oremos. Te pedimos, Santa Hildegarda, tu que desde tenra idade foi consagrada a Deus e cresceu na escola do Evangelho e na regra de São Bento, obtenha-nos de Cristo nosso Senhor a graça da sabedoria do coração. Tu que teve a experiência mística para perceber a luz viva da divindade, faça com que nós, buscando sinceramente a Deus, saibamos contemplá-lo na beleza e na bondade de todas as suas criaturas. Obtenha-nos o bom zelo para que cultivamos sempre e em todo lugar o bem da unidade e da paz e de fazer de toda a nossa vida um poema musical, para louvor e glória da Santíssima Trindade. Amém. Santa Hildegarda, rogai por nós.